E o goleiro Rafael do São Paulo recusou a possibilidade de voltar para o Cruzeiro. Esse contato aconteceu algumas semanas atrás, pouco depois da lesão de Cássio e da constatação do Cruzeiro de que Matheus Cunha, contratado do Flamengo, não conseguiria vingar como titular. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do staff do Rafael que confirmou as tratativas. Ela ainda lembrou que Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, e Robertinho, preparador de goleiros do Cruzeiro, adoram o Rafael e fizeram esse convite para o jogador de 36 anos de idade, cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro de 2027. Rafael agradeceu o convite, mas decidiu permanecer no São Paulo. Hoje, inclusive, Rafael e seu empresário Fábio Melo trabalham com a possibilidade de uma extensão de vínculo. Apesar dos 36 anos, Rafael ainda pretende jogar por bastante tempo. Rafael que defendeu o Cruzeiro de 2008 a 2019, mas jogou muito pouco porque na época era reserva do goleiro Fábio. Só para completar, registrar ainda aqui Rafael, que não conseguiu cair no gosto de todos os torcedores são paulinos, embora seja reconhecido, também foi procurado pelo Bahia. Mas assim como no caso do Cruzeiro, Rafael rejeitou a possibilidade de deixar o Morumbi. Vamos juntos com as quentes do dia. Neste sábado de preparação encerrada, o Cruzeiro treinou à tarde na Toca da Raposa 2. Jogadores concentrados, técnico Arthur Jorge levando o que tem de melhor para este compromisso diante da equipe do Fluminense. A expectativa de todo mundo é que a venda de ingressos melhore até ao longo deste domingo, para que o Cruzeiro coloque mais de 30 mil torcedores. Todo mundo sabe que é um domingão, 8h30 da noite, mas bora lá, final de mês, depois de um mês aí de muitos jogos decisivos, torcedor comprando ingresso, mas quem puder, bora ao Mineirão para este compromisso importantíssimo para o Cruzeiro, quando o Cruzeiro pode encostar aí em termos de G4, de G5 da Série A do Brasileirão e diminuir a diferença em relação ao próprio Fluminense, que está nas primeiras colocações desta Série A do Brasileirão. O técnico Arthur Jorge tem a volta do volante Gerson, ele cumpriu suspensão na vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, uma tendência de retornar entre os titulares, e aí temos que ver o que o treinador vai fazer, se sai o Matheus Henrique, ou se vai precisar, ali por causa do jogo de quinta-feira muito intenso para domingo, um tempo curto de recuperação, você vai precisar fazer alguma outra alteração, e fica a expectativa também quanto a Luiz Sinisterra, porque se ele começar contra a equipe do Fluminense, será o terceiro jogo seguido como titular e atuando por um bom tempo. Ele já veio do duelo com a Chape, teve um dia a mais de recuperação, e por isso ele foi titular diante do Barcelona de Guayaquil. E fica a dúvida então, começa neste domingo ou fica como opção no banco até para não sobrecarregar muito o próprio Luiz Sinisterra, que estava falando na zona mista sobre ser titular em 2 jogos, o que não acontecia há um bom tempo. 3 jogos então, aí é que não acontece há um bom tempo mesmo. Fica essa dúvida. Para este domingo, sempre o Arthur Jorge, ele define o time naquela pré-eleição, poucas horas antes ali da bola rolar, antes do clube sair da toca ou de onde quer que esteja jogando fora de casa, para ir para o estádio. Mas é fato, Leonardo Jardim está relacionando todo mundo que tem à disposição. A ideia é força máxima nesse jogo diante da equipe do Fluminense. Temos informações importantes de bastidores, porque o Cruzeiro confirmou hoje a permanência do Luiz Sinisterra. A gente tinha trazido até a informação, o Cruzeiro fez o seguinte comunicado sobre a permanência. O Cruzeiro acertou a permanência em definitivo do atacante colombiano até o fim de 2028. Seguimos juntos, Cines. E uma foto dele com o Pedro Júnior. O novo contrato, então, até o final de 2028. E o Sinisterra, quando ele veio para o Cruzeiro, a gente já tinha falado sobre as questões. O Cruzeiro pagou inicialmente 2,5 milhões de euros pelo empréstimo de uma temporada. Agora paga mais 3,5 milhões de euros para ficar com 50% dos direitos econômicos do atleta e depois pode comprar mais 50% por 5 milhões de euros. E aí, caso fique com 100% na totalidade, depois de comprar mais 50%, a operação toda para a vinda do Luiz Sinisterra teria um custo de 11 milhões de euros,
Jogador muito feliz e buscando aquela condição física 100%, vem se recuperando bem a cada jogo aqui no Cruzeiro. Uma outra informação importante, porque tem muita gente perguntando, e hoje ele fez mais um gol pelo Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro, gol da vitória sobre a equipe do Fortaleza, o jovem volante Ian Lucas. Ele pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Atlético. Nesta janela agora de meio de ano, pode ser que chegue alguma coisa aí para o Ian Lucas. Um dos clubes que perguntou sobre o atleta é o Internacional, porque ele foi muito bem contra o Inter na Copa do Brasil. É um jogador que o Paulo Pessolano gosta, mas até agora não tem nenhuma negociação em andamento. Mas é fato que o Ian Lucas, que ainda tem contrato com o Cruzeiro até 2027, ele possa aí despertar o desejo de outras equipes, porque vem jogando muito bem no time de Alex de Souza, Alex Talento, grande ídolo do Cruzeiro, que hoje é o técnico do Atlético. Vamos acompanhar então este cenário e torcer para que o Ian Lucas possa crescer cada vez mais, porque é um jogador que já demonstrou muito potencial. Tá falado, pessoal? Reforço no Cruzeiro, tá próximo, tá quente, lateral esquerdo, me dá detalhes, Bruno Andrade. Tá morno, não tá frio, não tá quente. Eu comecei a live dizendo que teria então ali, tava apurando, terminando uma apuração em relação a um possível potencial reforço para o Cruzeiro. Já falamos que o Cruzeiro quer um goleiro, quer um zagueiro, quer um volante e quer também muito um lateral esquerdo, alvo prioritário, Gabriel Rojas, argentino do Racing. Esse nome já vem sendo discutido e até já foi difundido em outros veículos de comunicação, mas trazemos aqui uma informação exclusiva: o valor que o Racing pede ao Cruzeiro. O Cruzeiro não fez a oferta, as conversas estão em andamento, o Cruzeiro está ali apalpando o terreno para tentar entender qual é o melhor formato para essa proposta. O Racing pede 7 milhões de dólares, isso na cotação atual dá mais ou menos 35,5 milhões de reais. É o nome que o Arthur Jorge quer para a lateral esquerda. E se por acaso essa negociação for para frente, o Cruzeiro garantir a contratação do Rojas, portas que já estavam abertas ficam então escancaradas para a saída do Kaique, jogador que ficou na pré-lista de 55 do Ancelotti. Como a renovação de contrato do Kaique continua presa, continua um pouco travada, e o Cruzeiro até tenta e pensa em estudar uma última proposta, uma última tentativa no meio do ano, mas não pode perder tempo e por isso já foi atrás de um eventual substituto, no caso o Rojas. Se o Rojas for contratado, é quase certo, então seguro, que o Kaique será vendido no meio do ano. O Cruzeiro já aceitou que empresários, representantes, intermediários buscassem na Europa propostas para o Kaique. Não tenho informação ainda se já chegou alguma coisa formal, oficial, mas que há conversas em paralelo, isso sim, estão acontecendo. Então o Kaique pode estar de saída no meio do ano, não é novidade, já falamos sobre isso. A novidade é essa: o valor que o Racing pede pelo Rojas, conversas em andamento, veremos aí os próximos capítulos. Então, o Kaique é um jogador que o que eu tenho de informação sobre ele é que o Cruzeiro pede cerca ali de 12 a 15 milhões de euros para negociá-lo. E quando a gente fala de que o Cruzeiro quer contratar no lateral esquerdo, também, né, Bruno Andrade, envolve a saída do Cauã Prats no meio do ano, jovem de 18 anos que vai para o Borussia Dortmund, que já foi acertada essa negociação. Eu imagino que se o Cruzeiro contratar um lateral esquerdo, vai sair 2, tem que contratar mais um, né? Senão fica desfalcado. E tem o Wendel que vocês trouxeram. Não, o Wendel esquece, chance zero. Já vão, não vai o Wendel pro São Paulo, ou pro Cruzeiro no caso. Dorival quer utilizar o Wendel. Então, ó, o Hernan já informa aqui que o Wendel não sai de São Paulo, mas é isso então, né, Bruno Andrade? Rojas pode mas pintar o Rojas encaixa no perfil que o Arthur Jorge pediu, que também tem a ver com a questão do Wendel. O Hernan agora atualiza dizendo que o Dorival fechou as portas para o Wendel. Lá atrás, quando a gente falou sobre a questão da lateral esquerda do Cruzeiro, uma das características, ou pelo menos uma das qualidades também, era questão jogador com experiência. O Rojas tem 28 anos, vive bom momento no Racing. Se eu não estiver enganado, ele foi ali, ou está na pré-lista da Argentina para a Copa do Mundo. Então é um jogador valorizado, com potencial, ainda 28 anos, mas potencial / experiência. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias.
Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.